Palmeiras e Santos vão se enfrentar às 5 horas da tarde no Maracanã no próximo sábado. E tenho certeza que se o estádio estivesse lotado, a emoção seria grande. As torcidas iam estar fazendo aquela festa para suas equipes. A gente sabe a força que Palmeiras e Santos têm no Brasil, em São Paulo. E que jogo, meus amigos, que jogo. Eu separei aqui, enquanto a gente fala sobre esse assunto, foto dos destaques individuais das equipes, dos jogadores, é, ilustrando ao fundo o palco dessa final que é o Maracanã. Você já está acompanhando aí na nossa tela. Palmeiras de Gustavo Gomes, o Everton, Rafael Veiga, Luiz Adriano, Rony. Quando a gente vê times que jogam um bom futebol e de destaque aí, a gente já começa a lembrar de cabeça os jogadores aí. Santos de Mengalvio e Pepe, que está aí na imagem para você. E, enfim, vamos falar de Libertadores, as nossas perspectivas para esse jogo. O Palmeiras, sabiamente, poupou muito jogador hoje contra o Ceará. O Santos provavelmente está fazendo isso também. Não dá para bobear. É semana de concentração, semana de estar preparado, vivendo esse clima, porque sábado é tudo ou nada, como você está vendo na imagem, tudo ou nada pela glória eterna. Palmeiras e Santos se enfrentam no Maracanã. Eu começo pela Mariana Prado. Mari, o que esperar de Palmeiras e Santos? Eu sei que pode parecer meio jogar assim no escuro, porque a gente sabe que é uma final, é um jogo só, mas para você, eu já começo com essa pergunta. Tem como a gente dimensionar e saber quem chega mais preparado para essa final ou não? É uma pergunta muito complicada, porque ambos os times estão bem preparados, tiveram jogos que mostraram que estão bem psicologicamente, podem dar muito mais. Acredito que, em quesito de jogos mais difíceis, o Santos teve um caminho mais complicado, diferente do Palmeiras, que foi uma vida mais complicada na Libertadores contra o River no jogo de volta, quando quase perdeu a classificação. Mas isso já está no passado e agora o final é um pensamento completamente diferente. No entanto, eu acredito que ambos os times vão vir com a mesma vontade e aquele que errar menos vai conseguir sair vitorioso. O Palmeiras tem bons trunfos, bons jogadores, Rony, Luiz Adriano, Rafael Veiga. Então, acredito que são jogadores que podem dar muito para o Palmeiras, oferecer grande perigo ao Santos. Também conta com ótimos jogadores, como o Soteldo, Marinho, Alisson, Pituca também é um jogador com muita vontade. Então, é um prognóstico que não dá para se fazer, pois na final tudo muda. Tanto a final é algo que ninguém sabe o que esperar. Uma prova disso é a final da Sul-Americana entre Lanús e Defensa e Justiça. Muitos apostavam em uma vitória certa do Lanús e não foi isso que aconteceu. O Defensa dominou amplamente o jogo e saiu campeão. Então, é muito difícil fazer o prognóstico de uma final, pois o que vai determinar é a vontade dos jogadores. Então, bem complicado. Vai ser um jogaço, porém, acho que dessa vez eu vou ficar um pouco em cima do muro, porque vai ser um jogo bem difícil, mas vai ser um jogaço. Eu acho que todos nós temos esse sentimento porque é difícil se apontar um favorito, muito pelos méritos de cada equipe, né? Pelo que cada um fez na Libertadores. E é isso que eu vou trazer para vocês agora, mostrar a campanha de cada um deles, está aí na tela para você. Primeiro do Santos. Na fase de grupos, o Santos venceu fora de casa contra o Defensa e Justiça, esse mesmo, que a gente falou agora, campeão da Sul-Americana. O Santos ganhou em casa contra o Delfim, empatou contra o Olímpia. O Santos venceu fora de casa contra o Delfim, venceu fora de casa contra o Olímpia e venceu em casa contra o Defensa. Resumindo, o Santos terminou a fase de grupos invicto. Isso mesmo, o Santos não perdeu uma partida sequer na fase de grupos. Teve aí ao todo 5 vitórias e um empate. Seguindo, o Santos veio para a fase eliminatória, as oitavas de final. E o Santos encontrou o LDU como seu adversário e venceu fora de casa. Na Vila Belmiro, o Santos tinha o jogo nas mãos, mas teve um leve susto ali e perdeu para a LDU. Se não fosse esse resultado, prestem bem atenção, o Santos chegaria invicto para a final
da Libertadores, mas por conta dessa derrota em casa contra a LDU, o Santos não vai conseguir chegar invicto para a final. Nas quartas de final, Grêmio e Santos, muitos ali não apostavam no Santos para poder vencer. E além de vencer e passar, o Santos massacrou o Grêmio na partida de volta. No jogo de ida foi 1-1 e na volta 4-1 para o time do Santos. E nas semifinais a gente teve os dois confrontos contra o Boca, 0-0 na Bomboneira e mais um massacre do Santos, 3-0 contra o Boca Juniors. Ricardo Fernandino, que campanha do Santos do Cuca, né, Ricardo? Chegando agora com essa moral toda contra a equipe do Palmeiras. O Santos tem recursos para poder vencer essa partida. E para você, qual vão ser as armas que o técnico Cuca vai utilizar no jogo? Vai ter alguma surpresa ou para você não mexe no time que está ganhando? Lembrando que o volante Alisson constatou aí positivo para a Covid-19, mas vai conseguir logo nos últimos dias aí para que antecede o jogo sair da quarentena e vai estar disponível para o jogo. Mas, Ricardo, para você, como você vê especificamente a equipe do Santos para essa partida? Primeiramente, Lucas, você disse que se tem recurso para ganhar, eu acredito que sim, tem recursos, com certeza tem, né? Demonstrou na campanha dessa Libertadores que tem, mas o problema é que o Palmeiras também tem, né? O Palmeiras também tem recursos. Então, é o que disseram, é uma final complicada, é uma final bastante disputada, mas eu vejo, na minha opinião, o Santos mais preparado para jogar essa final. É um time que está bastante ascensão, assim, tá ganhando bastante jogos, está numa fase muito boa, né? Quase chegou invicto na final, né? Vem de goleadas, né? Placares elásticos. Muitas pessoas não gostam de falar que 3-0 não é goleada, então vamos dizer, né? Placares elásticos, né? Como a vitória de 3-0 em cima do Boca. A goleada, essa sim, goleada, né? Em cima do Grêmio. E, assim, o Santos vem muito forte. Eu acho que vem mais forte que o Palmeiras. Sinceramente, eu vejo o Santos mais forte que o Palmeiras. E é o seguinte, mas eu só queria citar uma coisa aqui, que eu disse também nos programas anteriores, o pessoal estava falando. Se o Santos pegar o Palmeiras que enfrentou o River. Se o Santos pegar o Palmeiras que enfrentou o River, acabou, não tem jogo, o Santos vai ganhar. Mas eu falei, mas não dá para analisar somente o pior jogo do Palmeiras, a pior partida do Palmeiras. Tem que se analisar também a melhor partida. E engraçado que logo depois a melhor partida do Palmeiras, talvez na temporada, ocorreu, né? Foi contra o Corinthians. O Palmeiras jogou muita bola. E assim, aí você pode estar falando, se o Palmeiras jogar contra o Corinthians, jogar contra o Santos que jogou contra o Corinthians. Aí já é outra coisa, entendeu? Então, assim, é complicado analisar o time sobre alguns jogos, sobre o pior jogo, sobre o melhor jogo. Eu acho que o Palmeiras dificilmente jogará como jogou contra o time qual foi o time mesmo? O time do River Plate? River Plate, esqueci. É o time do River Plate, mas também acredito que vai jogar melhor que o jogo contra o River Plate e também possa ser que jogue como jogou contra o Corinthians. Mas eu acredito que o Palmeiras vem forte também. E o Santos, para estar falando do Santos, mas eu queria citar isso aqui só sobre o que eu tinha falado sobre o Palmeiras. Mas o Santos, eu acho que vem mais preparado e está mais pronto, tá com mais recursos, ao meu ver, assim, questão de fase, de jogadores como o Marinho, como o Soteldo, que estão decidindo nesses últimos jogos. Então, eu acho que o Santos vem mais preparado. O Ricardo falou sobre o Palmeiras e a gente vai falar também sobre a campanha do Verdão na Libertadores. Palmeiras que começou. Deixa eu só voltar aqui, porque aqui o Palmeiras enfrentou a equipe do. Isso, tá aqui, ó. Fase de grupos. O Palmeiras teve o Tigre, né, da Argentina, que venceu fora de casa por 2-0. Palmeiras e Guarani no Allianz, 2-1, 3-1 para o Palmeiras. Palmeiras e Bolívar fora de casa, 2-1 para o Palmeiras. E aí o Palmeiras empata no Paraguai, 0-0 contra o Guarani e duas sonoras goleadas, 5-0 contra o Bolívar e 5-0 contra o Tigre. Também o Palmeiras invicto na fase de grupos ali, similar, idêntica à campanha do Palmeiras com a do Santos,
O Palmeiras só ficou à frente do Santos pelo saldo de gols ali, mas o Palmeiras também obteve 5 vitórias e um empate. E logo após a gente teve a fase mata-mata, onde o Palmeiras enfrentou o Delfim e ganhou de 3-1 fora, 5-0 dentro de casa. Então foram 3 goleadas de 5-0 seguidas aí pela Libertadores. Nas quartas de final, o Palmeiras empatou fora de casa contra o Libertad do Paraguai por 1-1 e ganhou de 3-0 no Allianz. Então fazendo prevalecer a força dentro de casa. E nas semifinais, chegou ali contra o River Plate na Argentina, foi lá e fez 3-0 contra o time do River. Todo mundo já imaginava o Palmeiras administrando o placar e o River veio e colocou aquela pressão, realmente não deixou o Palmeiras jogar, como o Ricardo falou, foi a pior partida do Palmeiras talvez aí na competição e perdeu de 2-0 com a atuação do VAR e sobreviveu e classificou para a final. Agora eu devolvo a pergunta aí para o Matheus Falchione, Matheus. Já já a gente vai falar sobre outros números que eu tenho aqui, é, números específicos das duas equipes na campanha da Libertadores aí 2020. Mas, Matheus, o Palmeiras chega com moral pela vitória no Clássico contra o Corinthians. Tá vivo em 3 competições aí, né? Perdeu esses 2 últimos jogos, tá certo? Então talvez para o título fica mais difícil aí no Brasileiro. Mas tem aí a disputa da Copa do Brasil, onde já é finalista, e também é finalista da Libertadores. Matheus Falchione, o Palmeiras vai jogar tudo de si na final da Libertadores e eu queria que você destacasse aí talvez a arma principal. O Ricardo destacou o Marinho, tem o Soteldo, mas para você, Matheus, quem é que pode decidir para o lado palmeirense, o lado verde aí na finalíssima da Libertadores, Matheus? Então, Lucas, só complementando, né, eu discordo aí quase que totalmente do Ricardo sobre o que ele falou do Palmeiras. A gente citou, né, da partida contra o River Plate, é verdade, foi uma das piores partidas do Palmeiras na temporada, mas como você bem disse, o Palmeiras vem de 2 derrotas no Campeonato Brasileiro e não são qualquer derrotas, né? Perdeu ali para o Flamengo de uma forma muito estranha, né? Perde ali para uma equipe do Flamengo que também já não vem tão bem no campeonato, e aí, enfim, quase se encontrou naquela partida. Hoje joga com um time ali misto e acaba perdendo para o Ceará de novo, então parece que está um pouco perdido. Pode ser, né, que está se concentrando mais na Libertadores para dar tudo de si na Libertadores, porém acredito que deveria estar disputando com seriedade todos os jogos, porque enquanto o Palmeiras está perdendo algumas partidas, o Santos está investindo. Tudo bem que o Santos também perdeu uma partida aí durante a semana, porém agora, por exemplo, está ganhando de 2-0 da equipe do Goiás. Então, as equipes, né, estão tendo aí esse vai e volta, né? Algumas partidas jogam bem, algumas jogam mal. Então, acredito que o Palmeiras tem que melhorar sim, tem que se concentrar em jogar um bom futebol sim, porque se ficar jogando esse futebol aí no Campeonato Brasileiro, porque quer enfatizar a Libertadores, vai chegar na hora da Libertadores, pode ser que acabe caindo no erro que está tendo no Brasileiro, porque aí o Santos já está vendo o que está acontecendo com o Palmeiras no Brasileiro e pode investir através disso. Mas acredito que o Palmeiras é forte candidato sim, tem total condições de disputar e ganhar essa partida, vai vir com sangue nos olhos, e espero que jogue um futebol bem apresentado, igual jogou, né, contra o River Plate na primeira partida da semifinal. Então eu espero sim que o Palmeiras possa jogar melhor essa partida. Porém, tem que tomar cuidado com o Santos, porque, como eu falei, o Santos vem aí mais embalado com alguns resultados. E as principais armas, né, três principais armas, vou colocar assim, que o Palmeiras acredita que tenha para essa final, o Everton, né, grande goleiro que a gente sabe aí, goleiro de seleção olímpica, veio fazendo grandes partidas pela equipe do Palmeiras, perdão, e com isso acredito sim que ele pode ser uma das grandes armas. A segunda arma, lá na frente, o Luiz Adriano, né, jogador que não costuma desperdiçar oportunidades, então acredito que possa aí ajudar o Palmeiras, principalmente com a sua veia goleadora. E a terceira, né, que está de volta aí nos últimos jogos, na verdade voltou para o clássico contra o Corinthians, e aí esteve em campo nas últimas partidas, o Felipe Melo, acredito que possa estar sendo relacionado aí para a final, e, né, estiver relacionado, é um jogador que pode ajudar muito, Felipe Melo, jogador raçudo, jogador de meio campo, pode acabar ajudando muito ali a interceptar a equipe do Santos.
Então, para mim, essas são as 3 armas do Palmeiras, porém o Palmeiras tem que melhorar muito o seu futebol em vista às últimas partidas, porque o Palmeiras realmente vem aí de resultados menos conseguidos e vem capengando ali, parece que está sumindo um pouco do futebol que vinha apresentando anteriormente. Meus amigos, é um jogo só, é uma única partida. O Ricardo salientou aí sobre o resultado ruim do Palmeiras contra o River. O Matheus salientou aí sobre os resultados ruins do Palmeiras no Brasileiro. A questão é, não dá para ter jogo ruim, é um jogo só. Não tem aquela de fazer um jogo ruim e tentar recuperar na volta. Não existe mais isso na Libertadores. Existe nas fases anteriores, mas quanto à final, se tornou aí idêntico ao que a gente vê na Champions League. É um jogo só, é o jogo da vida, então o jogador tem que estar concentrado, tem que estar preparado. A gente sabe que a ansiedade existe sim, mas no dia do jogo é acordar focado, porque se você entrar desligado, um lance pode fazer diferença, uma chegada de bola atrasada pode cometer um pênalti, um pezinho para trás o VAR pode reconhecer como impedimento ou não, enfim, é o jogo da vida para Palmeiras e Santos. E a gente vai destacar os destaques aí individuais das duas equipes em números. E a gente começa pelos desarmes da competição. Isso só são números relacionados a Palmeiras e Santos, tá, gente? Então, o líder de desarmes aí, entre Palmeiras e Santos, aí é Matias Vinha, com 19 na competição. Seguido por Marcos Rocha, com 16, e Gustavo Gomes, com 15. Então, esse trio palmeirense aí lidera os desarmes. E do lado do Santos, a gente tem Felipe Jonathan e Luan Pérez com 13 desarmes cada um. Seguindo aqui nos nossos números, a gente vai ter. Deixa eu abrir aqui para vocês aqui números. O líder de dribles na competição entre Palmeiras e Santos, a gente tem Jefferson Soteldo, o baixinho venezuelano, com 23 dribles em toda a competição. Seguido pelo Rony do Palmeiras com 21, Marinho tem 20 dribles, Lucas Braga 17, Zé Rafael com 13. Então o Soteldo lidera aí o ranking de dribles na Libertadores. Número de finalizações, o cara que mais finaliza na Libertadores. Se alguém aqui do grupo tiver a ousadia de ligar o microfone e tentar acertar, ganha um parabéns do programa. Não posso dar um prêmio porque eu tô longe. Quem aqui acha. Quem aqui. Já tá na tela, né? Então não vale. Você já deve ter. Não, não é o Rony. Sem olhar aí. Marinho. Alguém disse Marinho, deve ter sido a Mari. O Marinho é o finalizador mais contundente aí da Libertadores. 12 finalizações, seguido pelo Caio Jorge com 11. Gabriel Menino, olha só, Gabriel Menino, chuta-chuta do Palmeiras com 10. Rony também com 10 e o William, mesmo não jogando alguns jogos como titular, entra e chuta pro gol, finaliza, 9. E os artilheiros aí entre Palmeiras e Santos tá um equilíbrio gigante aí, gente. Olha só. Caio Jorge, Rony e Luiz Adriano têm 5 gols na competição. Marinho tá com 4 e o William 4 também. Então, tudo em aberto. Qualquer um desses jogadores pode fazer 1 ou 2 gols na partida ou e terminar aí como artilheiro da equipe na Libertadores. Por que da equipe? Porque a gente tem aqui no ranking geral e até meio que injusto para algumas pessoas, a gente tem o Fidel Martínez, do Barcelona e do Equador, com 8, só que boa parte desses gols que ele fez foi na fase pré-Libertadores ali, onde teve 2 ou 3 jogos para disputar, então teve muito mais oportunidade de fazer gols. Então algumas pessoas defendem a ideia de contar, né, esse número aí da artilharia a partir da fase de grupos. Se fosse assim, a gente teria o Rafael Borré, do River Plate, como líder aí, como o artilheiro da Libertadores, com 7. Seguido pelo Sálvio, do Boca Juniors, com 6. E aí vem a lista dos brasileiros, Rony, Luiz Adriano, Caio Jorge e Julian Álvares, do River Plate, com 5 também. Mas essa é a lista oficial da Conmebol e bem provável que o Fidel Martínez termine como artilheiro, só se alguma coisa acontecer e algum dos nossos artilheiros aí fizerem 3 gols na finalíssima da Libertadores. Sara Campos, a gente já está quase terminando o programa, mas a gente ainda tem alguns assuntos para poder falar e um deles vai ser os nossos palpites. Mas eu queria que a Sara também complementasse todos os argumentos que a gente teve aqui dos nossos colegas aqui sobre essa final, sobre aquilo que ela espera dessa finalíssima. E antes de terminar o programa, eu vou passar daqui a pouco sobre os números oficiais de toda a história da Libertadores para vocês saberem aí, sem pesquisar, para vocês
verem o tanto de finais que os brasileiros já participaram. Sara, é tudo ou nada para Santos e Palmeiras? Como é que você vê cada equipe? E assim como a Mari salientou aí, dá para ficar em cima do muro ou você consegue cravar alguma coisa? Bom, Lucas, primeiro quero dizer a felicidade que a gente vai ter uma final disputada no Maracanã, que é um grande templo do futebol, e é muito legal ver que a grande Copa Libertadores da América vai ter uma final aqui, porque as equipes brasileiras têm um grande desejo de conquistar. E legal salientar também que é a final entre duas equipes paulistas, né? Já fazia um tempo que equipes paulistas não chegavam à final de uma Libertadores e chegou então, né? As equipes paulistas vinham tendo destaque no Campeonato Nacional e no Internacional estava faltando um pouco de presença. Bom, na minha opinião, o Santos vem com uma certa vantagem, podemos dizer assim, complementando o que os meus colegas já falaram. O Santos vem de jogos na semifinal de forma regular. O jogo contra o Boca na La Bombonera não foi um jogo ruim para o Santos, foi um jogo que o Santos jogou bem, foi em busca do resultado, que infelizmente acabou não saindo. O jogo, então, na Vila Belmiro, o Santos deu 3-0 no Boca, foi um jogo bem equilibrado. O Santos vem fazendo a sua parte no Campeonato Brasileiro, como está ganhando agora, por 2-0 até o então momento. E o Palmeiras tá, como o Matheus falou, tá deixando passar algumas oportunidades e por mais que seja jogo no Campeonato Brasileiro, é uma ótima oportunidade de se treinar. Então, o Palmeiras fez ali um péssimo jogo contra o River Plate, perdeu no Allianz, perde então para o Flamengo, perde então para o Ceará, ganha o clássico contra o Corinthians, mérito do Palmeiras, mas também tem ali os erros da própria equipe do Corinthians que não fez uma boa partida. Então, acho que o Santos vem com uma boa vantagem de estar se mantendo equilibrado, vem ganhando seus jogos. Não tem muito de, vou ganhar de uma goleada, perder aqui, vou estar tendo maior equilíbrio. Mas as duas equipes são muito fortes, né? O Palmeiras começou arrasador, com grandes goleadas, com grandes espetáculos no campeonato. Tá correndo ali no Campeonato Brasileiro, mas nesses últimos jogos vem deixando um pouquinho a desejar. Já o Santos tem uma estabilidade maior, na minha visão. Vamos lá, para você ver aqui o ranking de finais, com a chegada final aí da Libertadores aí, Santos e Palmeiras empataram com o Grêmio e aqui eu não consigo ver, mas deve ser o Santa Fé, Independente Santa Fé, com 5 finais cada um. O líder de finais desse ranking aí é o Boca Juniors com 11 ao longo da história, seguido pelo Peñarol com 10. Né? Aí a gente tem Independente da Argentina também, Olímpia, River Plate, Nacional, São Paulo tem 6 finais na bagagem. Mas Palmeiras e Santos chegam juntos, tem muita coisa igual aí, né? A diferença maior talvez é o número de títulos. O Santos já é tricampeão e o Palmeiras só ganhou uma vez. É isso que você vai ver aqui ao lado do que a gente mostra aqui. Com a chegada na final da Libertadores, o Santos e Palmeiras, né, já garantiram mais um título para o Brasil na Libertadores. E com isso, o Brasil chegará ao 20º título da Libertadores, encostando aí, a gente sabe da hegemonia que a Argentina sempre teve na Liberta. Então a gente vê aí a Argentina com 25 títulos ao todo. O Brasil se tornará com 20 títulos, né, independente de Palmeiras ou Santos ganhando. Uruguai com 8, Colômbia 3, Paraguai 3, Chile 1 e Equador 1. Então, a disputa entre Brasil e Argentina, até mesmo nisso, está cada vez mais acirrada. O Brasil chegando na casa de 20 títulos aí. Seguindo aqui, a gente vê todas as finais, desde a estreia da Libertadores até esse ano. Então, o destaque que eu posso garantir aí, né, é a chegada dos times brasileiros aí desde 2005 para frente, né? Desde o São Paulo, né? São Paulo, Atlético Paranaense, Inter e São Paulo. Depois, mais para frente, a gente teve Grêmio e Boca Juniors. Todos os anos, praticamente, uma equipe brasileira chegando na final, exceto em 2014, 2016 e 2018. De 2005 para cá, o Brasil sempre teve alguém representando alguém. Lembrando também que essa é só apenas a terceira final entre brasileiros na Libertadores. Mais uma arte interessante aqui, né? O número de títulos de brasileiros na Libertadores. Santos, Grêmio e São Paulo são tri.
Flamengo e Inter são bi. Flamengo, Inter e Cruzeiro são bi campeões. Atlético Mineiro, Corinthians, Palmeiras e Vasco, campeões da Libertadores com título apenas. Então, um número bem reduzido. São aí 10 equipes com esse privilégio de ter conquistado a Libertadores. E o Santos pode se tornar a primeira equipe brasileira a ser tetracampeã da Libertadores. Que história marcante. Esse grupo pode colocar o Santos aí na vitrine como a equipe mais vencedora do futebol internacional do Brasil. Isso falando da Libertadores, né? Sem contar que o Santos também teria a oportunidade de disputar o Mundial e conquistar mais um título aí. O Santos é bimundial, né? Perdeu a oportunidade de se tornar tri contra o Barcelona e pode empatar com o São Paulo se de repente for campeão da Libertadores e campeão do Mundial. E falando de Mundial, seria a oportunidade também do Palmeiras tentar acabar com a musiquinha que todo mundo conhece, né? Então vamos esperar para ver o que acontece aí. Bom, fim das nossas artes aqui. Para terminar, eu queria falar somente sobre o prêmio que alguns jogadores estão disputando aí. E provavelmente quem ganhar a Libertadores para a sua equipe pode ser o Rei da América. Então a gente tem 4 jogadores na disputa como o melhor do torneio, que é o Marinho do Santos, que é o Rony do Palmeiras, o Soteldo do Santos e o Everton, goleirão do Palmeiras. Então vamos aguardar aí para ver esse destaque da final da Libertadores.